Ora, bom dia pessoal, daqui fala Nuno Lemos. Este fim de semana eu vou dar a minha formação em punção seca e então estava aqui a fazer umas investigações, a ver os estudos mais contemporâneos e eu queria falar-vos de quais é que são as tendências atuais e os avanços maiores que há em termos de punção seca. E então eu vou estar aqui assim a ver alguns feedbacks de alguns estudos científicos e vou aqui ver os meus apontamentos e vou-vos falar rapidamente em alguns pontos que eu acho que são importantes. Então, há, pelo menos de acordo com um estudo que foi publicado agora em 2024, há 6 avanços mais atualizados a nível da punção seca. O primeiro tem a ver com a integração das técnicas manuais de punção seca com os estímulos elétricos. O segundo tem a ver com a acupuntura ou com a punção ecoguiada. O terceiro tem a ver com o foco em abordagens interdisciplinares. O quarto tem a ver com a investigação nos mecanismos de ação. O quinto tem a ver com a standardização dos protocolos e do tipo de treino que se deve dar aos formandos, aos profissionais de saúde que vão aplicar essas técnicas. E por fim temos a aplicação a diversas condições. Então vamos pegar em cada um deles. Em primeiro lugar, o uso de estimulação elétrica. Eu fico muito feliz que eu consiga ver que os estudos começam cada vez mais a apontar essa direção. Mesmo algumas formações nós vemos que já começam a dar mais atenção à integração do estímulo elétrico. E isto funciona assim, é muito simples. O estímulo elétrico é muito mais eficaz, muito mais confortável do que a acupuntura isolada, nem sequer tem discussão. Eu não sei como é que se demorou tanto tempo a conseguir implementar isso. Mas mesmo formações hoje em dia que ainda utilizam o estímulo elétrico, não utilizam de forma otimizada, porque há uma coisa que falta aqui no estímulo elétrico, é que a maior parte das pessoas que estudam investigação ou que fazem investigação em punção seca focam-se num determinado tipo de fontes. E se vocês querem otimizar o estímulo elétrico, e eu presumo que comecem a fazer isso agora, vocês precisam diversificar o tipo de fontes onde vão buscar o conhecimento. Especialmente mesmo estudos mais antigos da acupuntura elétrica e da forma como a acupuntura elétrica otimiza ou consegue ser otimizada para explorar, por exemplo, as vias, os mecanismos descendentes de controle da dor. Então, este avanço no estímulo elétrico, excelente. O facto de haver cada vez mais formações a darem mais atenção à eletropunção, excelente. Ainda precisam de atualizar, na minha opinião, e peço desculpa se estou a ser muito arrogante para muitos outros colegas, mas na minha opinião precisam de otimizar essa abordagem do estímulo elétrico. E nós vemos isso, por exemplo, a maior parte das formações utiliza o aparelho ES130, nas nossas formações eu foco muito no aparelho ES160, por exemplo. Porquê? Exatamente porque me permite otimizar de forma muito mais eficaz esses mecanismos de controle de dor. Segundo ponto, ecografia ou punção ecoguiada. 3 pontos. Na maior parte das vezes, para punção seca, a ecografia é completamente inútil. Mais uma vez, há de haver fisioterapeutas que vão discordar de mim, que têm mais experiência com a ecografia, obviamente, mas a maior parte das vezes a ecografia para pontos gatilho é completamente inútil. Há situações muito específicas em que o ecógrafo pode ser útil para puncionar determinado tipo de estruturas mais profundas, etc. Mas isso não compensa o preço que pedem do ecógrafo. Há estudos independentes ligados ao mercado dos ecógrafos, agora, por exemplo, aos novos aparelhos, os handheld device, que são muito mais baratos. E há estudos de mercado a indicar que eles precisam ainda de ser muito mais baratos para adoção em massa. É evidente que o ecógrafo há de ser uma das ferramentas do futuro. Para os fisioterapeutas, para os osteopatas, para os acupuntores, qualquer pessoa que vá fazer punção daqui a 15 anos ou daqui a 20 anos há de utilizar um ecógrafo. Mas não aos preços a questão. E a verdade é que eles têm vindo a aumentar a adoção na medida em que vão baixando os preços. E quanto mais vão baixando os preços, mais adoção há de ter. Porquê? Porque a maior parte dos profissionais não vai estar a gastar ou a endividar-se para comprar um aparelho ultra caro que só vai ser ou que vai ter realmente utilidade clínica em meia dúzia de situações. Ou somos uma clínica altamente especializada que só utiliza o ecógrafo e se calhar compensa, ou a maior parte dos casos não compensa. E para tratar o SDM, para tratar o síndrome de dor miofascial,
não compensa. Aí vão-me desculpar, há de haver muita gente que não concorda comigo e que podem não gostar, mas é a minha opinião. Um problema aqui clínico focado no ecógrafo. As pessoas pensam que a imagiologia vai trazer um melhor diagnóstico e vai trazer um melhor serviço de saúde, um melhor tratamento. Na maior parte das vezes isso não é bem assim e a história não vai por esse sentido. Mas o principal nos pontos gatilho, ou nem é nos pontos gatilho, mas no síndrome de dor miofascial, é nós sabermos otimizar os mecanismos de controle da dor. E não precisamos do ecógrafo necessariamente para isso. Por outro lado, é deixar-nos focar tanto só no conceito de ponto gatilho miofascial e começarmos a focar mais no conceito de aquele músculo está em disfunção. Há fibras musculares daquele músculo que podem não ter ponto gatilho, mas que precisam de tratamento. E, portanto, nós temos de mudar aí um bocadinho também o paradigma, pelo menos na minha opinião. Foco em abordagens interdisciplinares. Eu acho que a maior parte dos profissionais que faz isto já se foca neste aspecto. Cada vez mais a integração, estas técnicas nós sabemos que não devem ser utilizadas sozinhas, elas são muito mais eficazes quando são integradas com técnicas de exercício, com terapia manual, etc. E, portanto, o que nós vemos aqui não é só na punção seca, nós vemos em todas as áreas, é cada vez integrar mais abordagens minimamente invasivas, típicas da acupuntura, técnicas manuais, como muitas utilizadas na fisioterapia, na osteopatia, e exercício. E é cada vez mais, todas as nossas áreas cada vez mais vão ser integradas nesse aspecto. E por isso, para mim, é importante que os osteopatas aprendam a acupuntura, que os acupuntores comecem a desenvolver raciocínio biomecânico, comecem a aplicar técnicas manuais mais focadas em biomecânica do que simplesmente aquelas massagens passivas ou ventosas ou o que quer que seja. Quarto ponto, investigação baseada nos mecanismos de ação. Excelente, 5 estrelas, é isso mesmo que a gente deve fazer. Toda a nossa abordagem, e eu foco sempre muito esta questão nas minhas formações, toda a nossa abordagem deve ser feita com base na investigação dos mecanismos de ação. Quinto ponto, estandardização do treino ou dos protocolos de intervenção. Isto vai ser complicado, é necessário fazer essa investigação e fazer esse esforço, mas vai ser complicado. Vai ser complicado por vários aspectos. Primeiro porque nós estamos a integrar diferentes áreas e uma pessoa de desporto que faça punção seca ou um osteopata que faça punção seca há de sempre adaptar o tratamento, falta-me aqui um bocadinho da bateria, vai sempre adaptar o tratamento à forma como utiliza todas as outras terapias. Portanto, é difícil estandardizar. No entanto, há algumas coisas que podem ser feitas, mas temos de esperar por consenso. É um bocado cedo, isto é um problema que eu acredito que vai se manter durante os próximos anos e que não vai ter assim uma solução tão fácil. Finalmente, aplicação a diversas condições. Tem sido utilizado mais, por exemplo, em estudos a mostrarem dor crónica, tendinopatias, recuperação pós-cirúrgica, etc. Vamos só aqui ver uma coisa de forma rápida. Estamos a falar de punção seca. Punção seca, por definição, é simplesmente uma intrapunção ou uma punção intramuscular, ou pelo menos nos tecidos adjacentes ao músculo. Também pode ser no tendão, também é uma forma de punção seca, enfim. Se for no nervo, já chamamos de neuromodulação periférica, por exemplo. Portanto, há aqui uma série de aplicações que efetivamente pode ser feito. O que é que não se fala aqui, que eu também gostaria de ver e que eu acho que nos próximos anos nós vamos começar a ver neste tipo de formações? Em primeiro lugar, comparar a abordagem da punção seca com outras abordagens com agulha da acupuntura. O que é que funciona melhor? É a punção seca ou é a neuromodulação periférica? A neuromodulação periférica permite-me, por exemplo, trabalhar determinados nervos motores que vão trabalhar o músculo como um todo, ou pelo menos aquele grupo de músculos que eu quero, por exemplo, como um todo. E em muitos casos a neuromodulação periférica é essencial ou é muito superior à punção seca. Por exemplo, a maior parte dos pontos gatilho no trapézio eu trato com neuromodulação periférica, não trato com punção seca. Outro ponto que eu também acho que é muito importante, focar no conforto do paciente. A maior parte das técnicas manuais que nós utilizamos
não devíamos estar a utilizá-las assim, a verdade é esta. Eu tive um paciente há pouco tempo que foi tratar uma contratura muscular com punção seca num gabinete de fisioterapia. E o fisioterapeuta ainda utilizava só as técnicas manuais mais antigas, a bicada de pássaro, que se chama também técnica de Wong, enfim. Resultado, o paciente acabou por vir para a minha clínica porque acabou por ficar com mais dor e com mais tensão do que aquela que tinha inicialmente. Se nós fazemos tratamentos demasiado agressivos para tratar um determinado problema, isso torna-se contraproducente. Portanto, nós, em vez de estarmos a dar um número muito limitado de técnicas manuais ou uma abordagem superficial do estímulo elétrico, nós devemos saber integrar essa abordagem manual com esse estímulo elétrico e definir num paradigma entre menos dolorosa, mais simples, mais complexa. E dentro dessa variação, saber exatamente como adotar ou como juntar a abordagem manual da acupuntura manual com a acupuntura elétrica de forma a adaptar ao conforto do paciente. E, portanto, esses são dois pontos que eu acho que são importantes. Eu espero que no futuro venham a ser revistos também em estudos e vamos ver o que é que o futuro dá. Eu espero que tenham gostado, foram já 11 minutos, eu não queria falar tanto tempo, mas pronto, isto é assim, uma pessoa põe-se em frente ao telemóvel e é o que acontece. Boa tarde, divirtam-se, espero que façam muita punção seca.